As sprint races já se provaram um sucesso, mas ao mesmo tempo já estão criando um pequeno problema para a Fórmula 1 e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e eu venho aqui no meu primeiro vídeo aí de 2022, gravado em 2022, para falar um pouco sobre corrida sprint, que virou tema aí nessa semana, especialmente porque a Fórmula 1 recuou no plano que ela tinha de dobrar o número de sprint races no calendário de 2022. Já no fim do ano passado, depois dos três experimentos que fizeram ali, né, na Inglaterra, na Itália e no Brasil, a Fórmula 1 demonstrou o interesse de dobrar esse número, né, para 2022, tornar 3 corridas em 6. Já inclusive tinha vazado, né, para a imprensa quais praças poderiam receber, até que nessa semana surge a notícia de que a Fórmula 1 acaba recuando nesse plano, muito por conta de um imbróglio das equipes em relação ao teto orçamentário. Então só fazendo uma breve recapitulação aí, né, sobre as sprint races, né, é um desejo antigo do grupo Liberty Media, foi introduzido aí pela primeira vez depois de bastante luta, 3 experimentos foram introduzidos aí ao longo de 2021, né, uma corrida no sábado para definir o grid de classificação, uma corrida curta de até 100 km, né, percorridos. Uma ideia aí que esportivamente não é tão boa, mas é algo que acaba, pelo menos no meu ponto de vista não é esportivamente boa, mas é algo que acabou agradando de uma certa forma promotores, televisão, enfim, a imprensa em si, né? A gente viu o tamanho da audiência, né, que a Band, por exemplo, teve nos sábados que tiveram sprint race, foi uma audiência maior que nas classificações normais, também do engajamento que a Fórmula 1 teve nas redes sociais e tudo mais. Tornou de uma certa forma o fim de semana mais atrativo. Então, assim, por mais que eu não sei quem já teve oportunidade de ver algum vídeo meu, algum comentário meu, alguma live falando sobre, eu sempre fui um cara que me opus bastante à questão das sprint races por motivos esportivos e também por, enfim, outras questões de engajamento e exagerado, exacerbado, uma necessidade que eu não vejo tanto. Mas a realidade é um formato de sucesso, por isso que a Fórmula 1 estava querendo expandir, porque muita gente se interessou. A gente viu, por exemplo, Interlagos lotado no sábado, Silverstone também. Então é algo que os promotores começaram a ficar de olho e queriam, é claro, trazer para os seus eventos, tornar o fim de semana atrativo, o fim de semana completamente atrativo, né? Desde a sexta-feira até o domingo. Mas aí a Fórmula 1 começa a encarar um problema muito forte, que é a questão do teto de gastos, né? O grande imbróglio que impede que o plano de dobrar o número de sprint races aconteça já em 2022 é um imbróglio aí, um conflito entre as equipes. Porque enquanto Mercedes, Ferrari e Red Bull, que são as 3 equipes dos maiores orçamentos da Fórmula 1, defendem a criação de meio que uma exceção dentro do teto orçamentário por conta das sprint races, o outro grupo de 7 equipes, né, de um orçamento menor, mais do pelotão intermediário, lideradas pela McLaren, especialmente pelo Zac Brown. O Zac Brown, que é um cara que tem sido bastante vocal a respeito disso, se opuseram bastante. Basicamente, o que Mercedes, Red Bull e Ferrari defendem é que para as 6 corridas, as primeiras 5 teriam uma exceção no teto, né, uma exceção aí de $500 mil, que as equipes poderiam utilizar esse dinheiro aí para lidar com os danos, né, problemas que poderiam ter ao longo dessas corridas sprint, e aí essa sexta corrida já teria uma taxa menor aí, né, uma exceção menor de $150 mil. $500 mil hoje daria aí na cotação atual cerca de 3,8 milhões de reais. Enfim, e aí a McLaren já acredita que não é uma tentativa de burlar esse teto orçamentário da Fórmula 1 e eles defendem que, enfim, o número de acidentes que aconteceram nas corridas não é grande o suficiente para justificar esse tipo de exceção. Né? E por isso que, por conta desse desacordo entre essas duas partes, a Fórmula 1 no próximo dia 14 vai realizar uma assembleia geral, uma reunião geral ali, o Liberty Media, a FIA, as equipes, para homologar as questões finais, né? Inclusive antes de viajar para a pré-temporada de Barcelona e tudo mais, para buscar manter esse número de 3 corridas para 2022, e aí quem sabe mais para frente tentando trabalhar essa ideia de forma melhor e com mais tempo para poder negociar com essas duas partes, aí sim em 2023 tentar aumentar esse número para quem sabe 6 corridas. Dando os 2 centavos aqui sobre a situação, eu acho que assim, Sprint Race, para você adicionar ela no calendário, você vai precisar sim ter uma exceção no teto orçamentário, porque é algo de risco muito alto e recompensa muito baixa, né? Até existia aí essa possibilidade, quem sabe, de distribuírem mais pontos no sábado, né? Que eu acho que seria também um formato um pouco mais atraente para essas equipes
de meio de pelotão. Mas justamente por essa questão de risco alto e assim, recompensa muito baixa, para essas equipes intermediárias não vale tanto a pena se arriscar nessas corridas. Tanto que, parando para pensar nos termos esportivos, as corridas da Inglaterra e da Itália não foram lá essas coisas, né? Foram corridas assim que a galera se arriscou por 2, 3 voltas e depois tomou uma postura um pouco mais conservadora. Claro, também não tinha a questão de não ter pit stop também muda bastante o aspecto da corrida. Então você vê que tinha uma mudança clara de abordagem porque ninguém quer se arriscar a ter algo como, por exemplo, o Pierre Gasly teve na Itália, quando ele bateu na corrida sprint, ele acabou destruindo o carro e estragando o fim de semana inteiro. Então a própria incidência de acidentes e danos assim, aos carros ela é muito baixa, então vai ter um ou outro durante as corridas que vai sofrer disso, mas não é algo generalizado, até porque os pilotos eles já entram para a corrida com essa postura naturalmente um pouco mais conservadora. Então você tem que ter um teto, mas ao mesmo tempo eu acho que tanto o Mercedes quanto o Red Bull quanto o Ferrari nessa situação estão querendo tirar um pouco dessa desvantagem que eles sofrem, especialmente pelo momento agora de teto orçamentário, né? A Fórmula 1 introduziu o teto orçamentário em 2021, esse teto ele já baixou para 2022, então eu acho que buscar, por exemplo, deixar a $500 mil por corrida para cada carro provavelmente seria algo assim que acho que ajudaria muito as equipes grandes, que são já equipes que levam bastante vantagem em tudo, né? Pela quantidade de orçamento que eles têm, pela capacidade de desenvolvimento, já são os beneficiados naturalmente pelas sprint races, porque estão sempre largando na frente e estão sempre conquistando os mais pontos. Então eu pelo menos enxergo que tanto Mercedes quanto Red Bull tentaram tirar vantagem dessa situação, e acho que a McLaren está certa assim, em bater o pé e pelo menos conseguiu juntar gente ao redor dela para também contestar essa ideia. Mas o fato é que vai precisar sim ter essa pequena exceção no teto para que, enfim, porque acidentes acontecem, né? Por mais conservador que a galera seja, uma hora um toquezinho e largada pode acontecer e você pode colocar o seu fim de semana a perder. Mas ao mesmo tempo a Fórmula 1 ela tem prezado bastante pela questão de saúde financeira, né? De se tornar um ambiente muito mais saudável, né? Então a gente vê, por exemplo, equipes. Hoje a gente tem 2 equipes, por exemplo, que são propriedade de fundos de investimento, né, que é o caso da Williams e da Alfa Romeo. A gente vê equipes, por exemplo, como a McLaren, que passou por uma grave crise financeira recentemente. A Haas, que parece ser uma equipe que os recursos estão minguando cada vez mais e precisaram fechar um acordo aí com um patrocinador forte, um patrocinador que tivesse a possibilidade de influenciar diretamente dentro das escolhas dentro da Haas. Sem contar a Mercedes e a Red Bull, que são equipes que naturalmente ainda, vez ou outra, ameaçam, deixam um pouco esse futuro deles na Fórmula 1 em xeque. Então, enfim, próximo dia 14 vai ter essa reunião, muito provavelmente vão voltar para deixar em 3 corridas mesmo. Acho muito baixa a chance de ter, por exemplo, um desacordo completo a respeito disso e eliminarem todas as corridas sprint do calendário de 2022. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas, enfim, de qualquer forma, acesse grandepremio.com.br para ficar por dentro de tudo que envolve aí as sprint races nessas próximas semanas, né? A gente vai ter ainda homologação, quantas praças serão escolhidas, né? Já tem o papo, por exemplo, que Inglaterra e Itália não vão se repetir, então tem muita coisa que está vindo pela frente aí. Convido vocês, é claro, também a deixar aí o seu like e se inscrever no nosso canal. Estamos voltando aí em 2022 com muita força, vamos ter muita live aí para falar sobre o lançamento dos carros, o Paddock GP tá de volta e daqui a pouco, pouco mais aí de 40 dias, vamos ter a Fórmula 1 de volta novamente. É isso aí, galera, muito obrigado, até a próxima.